Fala, meus amigos e amigas palmeirenses, um ótimo sábado para vocês. Estamos aqui novamente trazendo mais um vídeo no canal com as últimas informações do Verdão. Estou trazendo um corte aí com as últimas informações dessa preparação do Palmeiras para o Mundial de Clubes. Além disso, essa nova camisa 3 do Palmeiras, o que vocês acharam? E a possível saída de Mike no final da temporada. Se inscreva no canal, deixa seu like, seu comentário. Vamos para o vídeo. Rumo ao bi, Mariana. Palmeiras? Chama o Vinícius Nicoletti. Vinícius Nicoletti, a preparação do Palmeiras pro bimundial? Inclusive, o Palmeiras lançou uma camisa branca em homenagem à Copa Rio de 1951. Vai disputar o Mundial de Clubes com essa camisa. Então, é a segunda camisa para o Mundial. O Palmeiras vai levar essa referência para o Mundial de Clubes que começa nesse mês. O time finalizou o treinamento agora há pouco aqui na academia de futebol. Os jogadores estão deixando o CT. O Palmeiras tem mais 2 treinamentos aqui em São Paulo e viaja na segunda-feira para os Estados Unidos. Vai sem os 6 jogadores que estão disputando os jogos das eliminatórias, mais 2 que estão defendendo a seleção sub-20. Eles vão viajar na quarta-feira no jato particular da presidente do Palmeiras, Leila Pereira. O Palmeiras vai viajar com todos os jogadores à disposição. O planejamento foi 100% nesse sentido. Bruno Rodrigues tem condições, está treinando, mas claro, não vai fazer estreia no Mundial de Clubes só para o segundo semestre. O Palmeiras não conta com ele no Mundial, mas vai levar uma preocupação, que é a do Paulinho. A gente destacou ontem o Paulinho, a situação dele. Ele passou por uma cirurgia para se recuperar de uma fratura por estresse em dezembro do ano passado, ainda em Belo Horizonte. Depois teve toda a transferência para o Palmeiras. A previsão dele voltar a jogar era maio. Ele voltou um pouquinho antes, voltou em abril, no dia 12 de abril, no jogo contra o Corinthians. Mas de lá para cá, ele fez 11 jogos e só um como titular. A média de 30 minutos em campo. Aliás, quando ele fez o jogo contra o São Paulo, começou jogando, saiu no segundo tempo, ele ficou 2 jogos sem ser relacionado. Por quê? Está tendo problemas de cicatrização da cirurgia no osso. Palmeiras leva essa situação com extremo sigilo, não divulga se ele vai passar por nova cirurgia depois do Mundial, mas o certo é que é uma decepção, porque o Paulinho vai chegar no Mundial de Clubes, a ideia era ele estar 100% e ele não vai chegar 100% para essa competição. O Paulinho, que foi uma das grandes contratações do Palmeiras nessa temporada, a segunda mais cara, atrás apenas do Vitor Roque. Então é uma decepção que o Palmeiras vai levar, vai monitorar toda a situação dele também no Mundial de Clubes, mas não vai chegar lá 100% como titular, já jogando inteiro para disputar uma competição tão importante como essa que o clube busca, pelo menos as intenções do clube que eles divulgam, buscar um bicampeonato da Copa do Mundo de Clubes. Mas essa é a situação, vai levar essa preocupação do Paulinho, que não vai jogar no Mundial de Clubes 100%. Tá bom, Vinícius, valeu. Bom, e acompanhando. Vamos falar de outra movimentação, então. Vamos ver se a Estelinha conseguiu, né? Ver alguma coisa de Palmeiras hoje. Ela tá lá no CT, voltando a treinar, né? O Palmeiras que pegou uma folguinha, né, minha amiga? Como é que ficou a programação do Palmeiras entre folga, preparação? Quando que é a viagem? Conta tudo pra gente. É isso, minha linda. Tá bem, Jojo? Muito boa tarde quem nos acompanha aqui no Taon. Pois é, o Palmeiras voltou a treinar ontem, na quinta-feira, depois de 3 dias de folga. Agora iniciando essa preparação de fato para a Copa do Mundo de Clubes. Treina hoje de manhã, os jogadores estão saindo há pouco. Como de costume, tem aquele grupo de torcedores, né, que ficam recebendo os jogadores, pedindo autógrafos. Há pouco o Paulinho passou por aqui. Enfim, jogadores saindo desse treino de hoje, mas amanhã e domingo ainda treinam pela manhã, para na segunda viajar para Greensboro, nos Estados Unidos, que vai ser a cidade sede do Palmeiras nessa Copa do Mundo de Clubes. Um Abel Ferreira, minha amiga, que apesar de a gente não ter acesso aos treinos, a gente ficou sabendo algumas informações que a assessoria divulga. E é claro, a gente sabe que não conta com 8 jogadores, que são desfalques nesses treinos de agora, desses dias. Isso porque Luiz, atacante, e o zagueiro Benedetti estão com a seleção sub-20. Além deles, outros 6 jogadores estão disputando as eliminatórias da Copa eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo. Então a gente não conta com Estevão, não conta com Gomes, Rios, Piquerez, Emiliano e nem Facundo Torres. Esses jogadores vão se juntar ao elenco palmeirense já nos Estados Unidos. Isso porque o Palmeiras viaja na segunda
para Greensboro e na terça do dia 10 é o último dia da última rodada das eliminatórias. Então só depois, aí sim, esse grupo de jogadores se junta de fato ao elenco palmeirense. Vão perder, né, esses jogadores vão perder algumas atividades iniciais ali nos Estados Unidos, mas depois se juntam. E a boa notícia para Abel Ferreira é que assim que esses jogadores se juntarem, ele não vai ter nenhum desfalque, isso porque o Palmeiras não tem nenhum jogador no departamento médico, não tem nenhum jogador lesionado, então pode contar com um plantel 100% para essa Copa do Mundo de Clubes. O Palmeiras que vai estrear no dia 15 contra o Porto de Portugal, em Nova York. Pensando nessa preparação, o Abel Ferreira tem 100% da equipe e algumas dúvidas, né, que a gente fica na cabeça, porque nesses últimos jogos é uma maratona de partidas, então o Abel Ferreira foi fazendo um rodízio muito grande dentro do elenco. A gente pode dizer ali que na linha defensiva tem quase que um quarteto ideal que o Abel Ferreira considera, que a gente pode colocar Jai, Piquerez, Gomes e Murilo, mas ali pra frente, com Bruno Fux correndo por fora, mas ali pra frente, minha amiga, muitas dúvidas rolam, um meio campo recheado de jogadores, um Veiga ali conseguindo distribuir um pouco mais a bola. O fato é, Estevão é titular absoluto e Vitor Roque deve estar na referência. É isso, minha amiga, por aqui programação final para a Copa do Mundo de Clubes. Volto com você. Obrigada, minha amiga. Bom, o Estevão eu também já coloco aí nessa lista, esse aí é titular. Agora, com quem que ele vai jogar, aí eu concordo com você. Tem uma dúvida aí, porque o Abel roda bastante. Descobriremos somente na primeira escalação do Abel no Mundial. Mas obrigada pela participação. Estelinha que está acompanhando o dia do Palmeiras, já passou a programação. De futebol, onde está o repórter José Paes? O noticiário do Palmeiras está agitado, com vazamento de imagens da nova camisa e assédio de outro clube a um importante jogador do Verdão. Boa noite, Zé. Agora sem mistério, vai, conta tudo pra gente. Fala, Mi, boa noite para você, boa noite para todo mundo que está acompanhando aí o Gazeta Esportiva. Pois é, tem jogador aí que pode deixar muito em breve aqui a equipe do Palmeiras, né? É o Mike. A gente vem falando do Mike aqui nos últimos dias no Gazeta Esportiva, né? O Mike, ele recebeu aí umas sondagens tanto do Santos quanto do São Paulo. Vocês falavam do São Paulo aí, né? Que deve perder o Igor Vinícius lá pro Corinthians, informação do meu amigo Marcelo Bacejo. E o Mike, ele tem contrato com o Palmeiras até o final dessa temporada, né? A gente já falou disso aqui no Gazeta Esportiva. E aí ele pode sair no final do ano, pode assinar até um pré-contrato agora nesse meio do ano com qualquer equipe. E agora a equipe da vez que está de olho no Mike é o Grêmio. Informação que vem lá do Rio Grande do Sul, do Fábio Vargas, nosso colega da imprensa que trabalha lá no Rio Grande do Sul, é de que o Grêmio está interessado nesse jogador. Felipão e Mano Menezes estão de olho no Mike. O Felipão, inclusive, trabalhou com o Mike, né? O Santos tem essa daí do Alexandre Matos ter trabalhado com o Mike também, agora está lá trabalhando no Santos, né? O Alexandre Matos, CEO do Santos agora. Enfim, um jogador cobiçado no mercado e que pode deixar muito em breve aí, então, o Palmeiras a ver cenas dos próximos capítulos, porque o Mike é um jogador que tem muito título aqui no Palmeiras, né? O nosso glorioso Ricardo Braga vai mostrar para vocês, olha só, alguns retoques estão sendo feitos aqui, viu, Michele? Em frente à academia de futebol, na entrada, saída aqui do CT do Palmeiras. Pintura, aquela coisa toda, retoques, Abel Ferreira lá dentro. Também retocando o time, olha que beleza. Antes da disputa do Mundial de Clubes, que é a principal competição do Palmeiras nesse ano. E por falar em Mundial de Clubes, tenho imagens para mostrar para você. Para tudo aí, Michele. Para tudo, porque tem imagens da camisa que o Palmeiras utilizará no Super Mundial de Clubes. Você é uma grande analista de moda, você, Alex Miller, Bacejo, sempre bem trajados. Vão analisar aí essa camisa que o Palmeiras vai utilizar no Mundial de Clubes. Ainda não tem preço, mas pelo que a gente pôde apurar, a versão de jogador vai custar mais de R$1.000, uma edição limitada. Tem ali algumas palmeiras para, claro, fazer referência ao Palmeiras. Quero que vocês analisem, tem também a camisa de goleiro aí numa tonalidade laranja. Então, com essas imagens das camisas, por que não dizer assim, do Palmeiras, eu devolvo para vocês falarem se essas camisas estão bonitas, se não estão, se vocês trocariam alguma coisa, se gostaram deste modelito que o Verdão utilizará lá nos Estados Unidos no próximo Mundial de Clubes, no primeiro Mundial de Clubes nesse super formato aí da FIFA. Devolvo para vocês, Michele. Daqui a pouco eu volto, hein? Vai daí. Ô Zé, a hora que você mostrou a primeira camisa, essa laranja, o menino deu um grito aqui, eu achei que o Palmeiras ia jogar de laranja, achei que era a cor do nosso cenário, eu falei, o quê? Não, né? Não, mas olha, a branca ali, a creme, eu achei bonita, a do goleiro também, ok, mas não acho bom jogar muito com cor assim, vermelha, assim, acho que o goleiro sempre toma gol com essas cores muito chamativas.
E ainda bem que não vazou a verde. Mas eu achei bonita. Que você não gostou? Eu achei bonita, sim. Achei bonita, não achei feia, não. R$1.000? Achei bonita, R$1.099. Nossa, meu Deus. É muito caro. E vai vir numa caixa, um kit, né, com outras coisinhas. Pra justificar o preço. Tem que ter E é vem com uma edição pulseira de ouro. limitada. Eu só fico na dúvida se vai ser só essa branca ou se não vai ter a verde também para ser tem utilizada. que ter a verde, né, Porque gente? se vazou a branca, mas eu imagino que a verde também seja... Já a verde vaza Tem que também. ser a verde com os detalhes brancos. Eu sei que dia 10 é o lançamento, né? Então, dia 10 é o lançamento dessa camisa. Quem tiver grana, aproveite. Ah, essa é a número 3? E hoje lançaram a Bonita. 1 e a 2 de manga comprida, que eu achei maravilhosas as duas. Eu não vi. A verde principalmente, achei maravilhosa, eu quero ter uma inclusive. A camisa bom. manga comprida me remete aos anos 80, eu que gosto usavam também. manga comprida, sabe? Hoje em dia fica com essas frescurinhas de segunda pele, bonita aquela camisa com a... Tá um frio aqui, hein? Hã? Nossa, precisava de uma manga Aqui comprida. tá um trovão lá fora que eu tô escutando que o bicho vai pegar, hein? Falaram do Mike no Grêmio. Eu acho que o Faz Mike... falta pro Palmeiras? Não, assim, o Mike é um jogador importante na história do Palmeiras, né? Mas a gente sabe que tudo tem um ciclo que chega ao fim, né? Principalmente... Mas o dele já acabou no Palmeiras? Eu acho que já está acabando, né? E o dele e o do Marcos Rocha. Como o Giai foi contratado, né? Deu conta do recado, assumiu a titularidade. O Mike é um jogador que se machuca bastante. Tem um menino na base, no sub-20, que é o Gilberto, que para mim tem nível para chegar e ser titular no lugar do Giai. Ele joga muita bola, o Gilberto. Então acho que para o ano que vem, o Gilberto deve subir, o Giai vai ficar. E imagino que o Mike e o Marcos Rocha não devam renovar os seus contratos. E como o contrato do Mike vai até o fim do ano, no mês que vem ele já poderia assinar um pré-contrato com qualquer time e de graça no ano que vem. Por isso que os times já estão se movimentando, já ouvi falar no São Paulo, já ouvi falar em outros times que querem o Mike e agora chega a vez do Grêmio. Então em algum grande clube ele vai jogar, ele tem mercado, é um belo jogador, mas que para o Palmeiras o tempo já está passando, até porque tem se machucado demais. E isso aí acaba atrapalhando um pouquinho a sequência dele no Palmeiras. O que você acha, Baségio? Não, faz parte. É do futebol. O Palmeiras precisa fazer essa renovação em algum momento da sua história. O Mike e o Marcos Rocha ganharam muito, foram muito importantes para o Palmeiras, mas agora, um jogador desse, quando chega no final do contrato, a torcida começa a pressionar, não, tem que renovar por gratidão, por tudo que ele fez pelo clube. E eu acho que o Palmeiras ele não pode ceder para esse tipo de sentimento do torcedor, precisa ser racional. O Mike foi muito importante, mas há tempo já convive com alguns problemas físicos e talvez seja interessante abrir as portas, abrir caminho para um Gilberto do Sub-20, para o Giai se desenvolver e se consolidar ainda mais como titular absoluto da lateral direita e assim por diante. São ciclos, né, Alex? São ciclos, né, e não tem jeito, é a vida. Mas se bem que esse negócio de gratidão no Palmeiras não tem funcionado muito assim não, né? Haja vista o que aconteceu com o Rony, com o Zé Rafael, jogadores que também tinham esse mesmo status de jogadores vitoriosos, históricos, mas que a diretoria não fez nem questão de pensar nisso, né? Na época o Fernando Praz também não ficou naquela coisa, não, acabou, não tem Jailson também, foi embora. Então acaba o tempo no entender da diretoria e da comissão técnica, porque o Abel também participa dessas decisões. Em nenhum momento a diretoria dispensou o Zé Rafael, dispensou o Rony, sem que o Abel concordasse. Ela jamais tiraria um jogador do elenco se o Abel falasse, não, esse aí eu preciso ainda muito, deixa ele aqui. Não, quem saiu é porque o Abel concordou que saísse. Então, posso mandar um abraço rapidinho? E vou trazer aqui agora mais algumas informações do Palmeiras. Estou trazendo aqui uma matéria do GE.com falando sobre a parte orçamentária do Palmeiras da temporada 2025. Abre aspas, Palmeiras apresenta déficit em março e abril, mas acumulado do ano tem superávit de 81 milhões. Verdão somou resultados piores do que o orçado nos 2 meses anteriores. Bons números do início da temporada mantêm contas alviverdes no azul. O Palmeiras teve déficit nos meses de março e abril somados de 74,8 milhões, de acordo com dados do balancete publicados no site do clube. O resultado acumulado do ano, contudo, ainda é de superávit de 81 milhões, bem acima do previsto em orçamento, que era um déficit de 33 milhões nos 4 primeiros meses de 2025. Em março, o Palmeiras teve um déficit de 49,6 milhões. Embora a receita tenha ficado acima do orçado, que foi 54,4 milhões, onde a projeção era 45,8.
as despesas também foram maiores. A projeção era de 71,9 milhões, mas vieram 92 milhões de despesas nesse mês de março. Já em abril, o déficit foi de 28,1 milhões, um pouco acima da previsão para o mês, prejuízo de 17,7 milhões. Assim como em março, o clube teve um gasto maior do que o projetado, com pessoal, encargos sociais, amortização, direito de jogadores e baixa e gasto com vendas de atletas. Como podemos ver aqui na imagem, esses foram os 4 meses que foram divulgados. Em janeiro, o clube teve superávit de 196 milhões, fevereiro, déficit de 36,4, março, déficit de 49,6 e abril, déficit de 28,1, acumulando o período um superávit de 81,7 milhões. Estes números não indicam que o Palmeiras tem esse dinheiro disponível em caixa, mas indicam o fluxo contábil nesse período. A projeção do Palmeiras para essa temporada de 2025 é de arrecadar mais de 1 bilhão, igual a temporada passada, porém um superávit de 12 milhões. Enfim, essas são algumas informações aí da parte financeira do Palmeiras. Se inscreva no canal, deixa seu like, seu comentário e até o próximo vídeo. Valeu!